Quem sabe respirar o ar de meus escritos, sabe que é um ar das alturas, um ar forte. É preciso ser feito para ele, senão há o perigo nada pequeno de se resfriar. Quanta verdade suporta, quanta verdade ousa um espírito. Aqui não fala nenhum profeta, nenhum daqueles fundadores de religiões. Nietzsche escreveu entre aspas a palavra profeta. Resfriar-se não se refere metaforicamente a ficar gripado, embora o organismo possa enfraquecer por causa de um frio. Por mais que eu não concorde com Nietzsche em algumas coisas, seus escritos contribuíram apenas para me fortalecer. Entre as ditas refutações às críticas à ideia de as profecias terem sido inspiradas pela divindade e se cumprido, há algumas melhores do que as muito ruins. Assistimos aos vídeos concernentes desse youtuber, muitos outros, e lemos textos sobre o tema. Estamos cientes de críticas às críticas. Mas no livro Deus um Delírio, Richard Dawkins diz que se me disser que Deus criou o universo, então eu tenho o direito de perguntar quem criou Deus. Tenho o direito de virar a pergunta do Sr. Dawkins contra ele e indagar. Se o universo criou você, então quem criou o universo? Talvez exista Deus, mas pessoas estão vivenciando uma negação da morte de divindade da religião. Esse filme bateu ainda mais no cadáver. A Bíblia revela que sua divindade é personagem ficcional. Diz tanta coisa que se contradiz que é capaz de dizer algo que, sendo interpretado daquele modo, ganha significado em coerência com a ciência moderna. Considero que o catolicismo ainda não tenha percebido o quanto a teoria da evolução contrasta com o sobrenaturalismo. Se disserem que Deus interveio neste planeta em todo o tempo dos Neandertais, por exemplo, então ele os ajudou diretamente por cerca de 300 mil anos. Ele tem bastante tempo. A inteligência evoluiu para quando ele for ao banheiro, para ele não se sentir sozinho daquele modo por mais tempo que não quis adiantar. Para muita ladainha. Quantas concepções sobre um espírito que se comunica diretamente foram criadas neste planeta pela nossa espécie? Darwin escreveu: "Não consigo encontrar uma boa razão para justificar por que motivo a minha teoria há de chocar os sentimentos religiosos de quem quer que seja." Depois ele cita um anglicano que via nobreza em acreditar em Deus conforme o darwinismo. Se disserem que a evolução biológica é fato e que Deus começou a intervir naquele momento, por que então não inspirou o autor de Gênesis a escrever sobre a evolução? Eu não consigo e nem quero acreditar na ideia de Deus ter intervindo diretamente neste planeta e na evolução. Acredito apenas na evolução, ou em outra explicação não sobrenatural para o surgimento do ser humano neste planeta. Para mim, os livros ditos proféticos têm um valor simbólico, valor literário. Não mostram que a Bíblia é inspirada por Deus, pelo contrário. Mostram que ela não é inspirada diretamente pela divindade. Os profetas disseram coisas que atualmente são consideradas boas e muitas consideradas ruins. Ideia de cuidar dos órfãos, por exemplo, é boa. Mas isso não quer dizer que foi Deus que guiou diretamente alguém a dizer isso. Comunicando naquelas épocas, a divindade não precisaria ter inspirado ideias que se chocariam naquela perspectiva com conceitos atuais. A palavra profeta significa aquele que fala em nome de uma divindade, ou aquele que fala antes. Considero que as profecias nunca tenham sido feitas em sentido de uma divindade ter guiado alguém neste planeta diretamente. Se aquilo que o profeta, em sentido de falar antes, predisse aconteceu, isso não tem relação direta com Deus. Então, em sentido concernente, nunca se cumpriu. Nenhuma divindade fez aquilo que a dita profecia previa que seria feito por tal. Compararemos fatos e teorias científicas com trechos da Bíblia. Essa forma é adequada para ensinar na escola? Não traremos considerações sobre essa questão aqui. Qual era a probabilidade? Se o profeta tinha conhecimento de que aquelas cidades foram destruídas daqueles modos, para exemplificar, então, em consonância com esse conhecimento, poderia acreditar que aquela outra cidade também pudesse ser. Se alguém diz para uma pessoa que ela vai tropeçar no dia posterior, por exemplo, talvez de algum modo isso possa contribuir para ela tropeçar. Profetas podem ter previsto coisas de forma parapsicológica? Quevedo acreditava que aquelas profecias da Bíblia se cumpriram de forma miraculosa. Mas ele lança a possibilidade de, no futuro, a ciência mostrar outra coisa.
e alguns relatos bíblicos que têm relação com o tema, ele considerava que poderiam ser explicados de forma parapsicológica. Conforme alguns outros autores da área da parapsicologia, talvez os profetas tenham previsto aquelas coisas parapsicologicamente. Conforme Jung, foram apenas postulados pela mente consciente, pois o tempo e o espaço psíquico inconsciente parecem ser relativos. Isto é, o conhecimento se encontra em um contínuo espaço-tempo em que espaço não é mais espaço, nem o tempo é mais tempo. Se, portanto, o inconsciente desenvolver ou manter um potencial na direção da consciência, então é possível que eventos paralelos sejam percebidos ou conhecidos. Algo que ocorrerá pode estar em conexão causal com o pensamento presente? Alguma profecia foi escrita depois de o acontecimento que prevê ter acontecido? A resposta para essa pergunta é sim, conforme autores renomados da crítica textual. Algumas pessoas argumentam, por exemplo, que foi incluído em Isaías coisas que o próprio Isaías tinha escrito. No entanto, se eles possuíam outro texto de Isaías, por que não foi incluído como o próprio escreveu? O estilo é diferente. Alguns dizem que pode ter sido incluído algo que se passou pela tradição oral. Eu não acredito que Isaías tenha falado sobre Ciro antes de este existir. A Bíblia, feitas todas as contas, é um livro inteiramente humano. Essas imagens são tão bizarras e estranhas que não temos livros assim em nosso mundo. Aceitamos temas apocalípticos, em ficção científica, em romances. Essa forma apocalíptica era comum no mundo antigo. Questão psicológica, cultural, filosófica e teológica. Os psicólogos que são considerados os maiores da história não acreditavam que os profetas tenham sido guiados por Deus diretamente. Alguns deles nem acreditavam em Deus. A chamada êxtase profética, por exemplo, não é algo sobrenatural conforme eles. Rogers, para exemplificar, foi cristão na juventude e pode ter tido experiências que chamam de místicas. O que sabemos é que com mais idade ele passa a ver a religião de modo diferente. No futuro, alguma descoberta poderá mostrar algo diferente da forma que esses grandes psicólogos pensavam sobre isso? Quem sabe? Mas acredito que sejam descobertas coisas que contrastarão ainda mais com aquela interpretação sobre o assunto. As pessoas que tentam defender a ideia de a êxtase profética ser sobrenatural não se saem bem em minha consideração. Jung disse saber que Deus existe, mas via o conceito bíblico de Espírito de Deus de forma simbólica. No capítulo inicial do livro, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, ele diz que provém doentes preocupantes dos adeptos que sucumbiram ao delírio de que aquela sabedoria religiosa é boa, e aquela outra é má, que julgam ter uma missão profética. Conforme ele, a cisão artificial entre considerar essa sabedoria verdadeira e aquela outra falsa cria uma grande tensão. Conforme alguns autores da área da psiquiatria, nenhuma conclusão relativa ao estado mental do profeta Ezequiel pode ser deduzida da leitura de seu livro. Conforme outros, o profeta Ezequiel, para exemplificar, pode ser diagnosticado com esquizofrenia. Imaginando-o com a mesma doença, atualmente Schreiber seria diagnosticado com esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo. Em algum contexto no passado poderia ser considerado profeta. Talvez atualmente o autor do Apocalipse fosse diagnosticado com esquizofrenia. Talvez todas aquelas coisas fossem apenas simbólicas. As pregações contribuem para controlar os impulsos enfatizados por esses pregadores do modo que eles consideram haver a necessidade de controlar? Ou não contribuem para controlar o que chamam de paixões? Há em Freud uma crítica intensa à pregação religiosa. Aquelas formas de lidar com comportamentos e explicações sobre comportamentos apresentadas na Bíblia podem ser interpretadas de forma simbólica. No entanto, naquele sentido contrastam com explicações apresentadas pelas abordagens psicológicas atuais. Qual contribuiu mais para as pessoas se converterem ao cristianismo? As profecias ou o conceito de amor? Teoricamente, o alicerce do cristianismo relativo a sobrenaturalismo desmoronou e o cristianismo não acabou. O comportamentalismo só pode estar certo mesmo, em muitas coisas. O amor pregado pela religião pode reforçar comportamentos de participar de algo, mesmo que seja criticado por aqueles naquela perspectiva e aquele fundamento não seja autêntico naquele sentido.
Em relação a demônios, aquela interpretação do Novo Testamento apresenta consideração retrógrada. Os ataques convulsivos que fizeram considerar endemoniados a tantos enfermos é perfeitamente conhecido pela psiquiatria moderna, e em alguns casos podem acompanhar certas manifestações de fenômenos parapsicológicos. De acordo com Nietzsche, uma vez que o conceito de causa natural é varrido do mundo por doutrinas de recompensa e punição, algum tipo de causalidade inatural torna-se necessária. Seguem-se disso todas as outras variedades de negação da natureza. Considero que o homem tenha projetado inconscientemente seu conceito de profecia ao desenvolver seu conceito de divindade. Há mais profetas do que profetisas na Bíblia. Quanto mais aumenta o campo dos estudos comparativos, torna-se mais óbvio que o ser humano deu a si mesmo deuses, não apenas a sua imagem, mas a imagem, por assim dizer, da sociedade na qual vivia. Busca por prever, naquele sentido, o futuro é característica que pode ser encontrada em muitas culturas. Gregos consideravam que profecias se cumpriam. Se há Deus, coisas que foram criadas indiretamente por ele contribuíram para uma busca por prever o futuro. Mas ele criou o que chamamos de futuro para ser conhecido naquela perspectiva depois do que chamamos de presente. Como o gênio Voltaire, o qual nasceu antes de Darwin, não acredito que Deus tenha feito algo diretamente neste planeta que rompa o que criou em qualquer perspectiva, embora haja tal possibilidade. A teoria da evolução credibilizou infinitamente a ideia de que uma divindade não interveio diretamente neste planeta. Se antes o cristianismo tivesse adotado daquele modo aquelas ideias de Anaximandro, seria muito mais respeitado atualmente. Acho que ninguém no cristianismo tenha previsto isso. Através da inteligência, podemos prever algumas coisas que podem acontecer. Chegar ao amanhã sem se planejar pode ser aversivo. Algo aversivo foi removido por se planejar, o que reforçou negativamente o comportamento de se planejar de acordo com comportamentalismo. Buscar prever o futuro pode evitar perigo. Há pessoas que se planejaram bastante em suas vidas e acreditam nesses ditos profetas evangélicos. No entanto, um dos motivos que podem contribuir para alguém acreditar neles é não ter conseguido se planejar melhor no passado. Conforme Freud, a interpretação de um sonho como profecia é pré-científica, expressão utilizada por ele. Conforme Jung, o sonho pode ter função prospectiva, mas tal função não assegura ao sonho atributos de profecias infalíveis. Levanto as seguintes questões. Supondo que Deus tenha guiado a realizar aquela predição, ele não poderia mais alterar esse acontecimento que o profeta predisse? A pessoa que acredita que Deus guiou a fazer aquela profecia e depois a cumpriu, ou enviou um ser para cumpri-la, acredita que aquilo não poderia ser alterado? Quantas profecias nem chegaram aos ouvidos daquelas pessoas para alguém argumentar que eram advertências de Deus? Se o elemento de medo fosse retirado de qualquer religião, essa religião não poderia sobreviver por muito tempo. Esses indivíduos foram chamados de diversas maneiras: adivinhos, intérpretes de algo e profetas. A habilidade em induzir esses condicionamentos emocionais nas pessoas aumentou rapidamente. Delirantemente, expressão que utilizo em coerência com Freud, o religioso acredita que a própria divindade lhe disse diretamente para não ter medo de colocar aquele medo em alguém através daquelas crenças religiosas. Conforme uma hipótese alefiana, algum sofrimento de profeta pode ter acontecido em consequência de uma busca de algo inconsciente por comunicar à sua consciência que aquelas coisas não tinham relação direta com Deus. Pode ocorrer de algo inconsciente conseguir captar tal coisa e outro algo favorecer a ideia de aquelas coisas terem relação com a divindade. Dawkins, que disse ser cristão cultural, escreveu: "O Deus do Velho Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho. Controlador, mesquinho, injusto e intransigente. Genocida étnico e vingativo, sedento de sangue. Perseguidor misógino, homofóbico, infanticida, filicida, pestilento, etc." O tema sobre adjetivos merece uma reflexão ampla, mas não o faremos agora. Muitas vezes, ateus se sentem impotentes diante de um poder que a religião tem. A possibilidade de Deus já ter feito o que se considerou maldade diretamente neste planeta foi defendida por pessoas deste canal de forma irônica.
Os teólogos liberais começaram a refletir que, em alguns aspectos, o Deus narrado no Velho Testamento deve ser visto como mau, ruim e não como justo. Deus é retratado como mal no Velho Testamento segundo os teólogos liberais, e isso não é inspiração divina, e sim produção humana. Os teólogos liberais colocaram em dúvida a autoridade da Bíblia, através da racionalização e, no decorrer histórico, pelas descobertas científicas. O cigarro nos mostra quanto algo pode ser visto de modo diferente em épocas diferentes. Esse é o grande motivo pelo qual, atualmente, é um símbolo relacionado à teologia liberal. Teólogos liberais não acreditam que a Bíblia seja inspirada diretamente pela divindade, e estou dizendo isso para representá-los. Eu não fumo. Até o autor, de Além do Bem e do Mal, considerou ideias sobre esse Deus como ruins. Talvez sejamos fracos chamando um forte de mal, não é mesmo? Mas esse Deus também é visto como um casquinha de ovo. Ser um casquinha de ovo não combina com Deus. Há a possibilidade de ele ser, mas a maioria de nós acredita que seja projeção. Para defender a ideia de Deus ser o da Bíblia, a pessoa terá de defender a possibilidade de ele já ter feito o que se considerou maldade. Se existe um Criador, pode já ter feito maldade, mas não acredito que tenha feito neste planeta diretamente. Não acredito que tenha feito aquelas coisas que estão relatadas nos livros ditos sagrados que foram consideradas como maldades por grandes pensadores e não como justiça. Não é apenas porque um grande pensador disse que a crença da Bíblia não é verdade que prova que de fato não é. Todavia, a maioria de nós prefere concordar com a opinião e teorias científicas boas que apontam que a Bíblia não é inspiração divina, do que concordar com a opinião e teorias científicas que buscam confirmar que a Bíblia é inspiração divina. De acordo com a legislação brasileira, ninguém está isento de qualquer dever por causa de suas convicções ou prática religiosa. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, perseguido e privado de qualquer direito. A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável e garantida a todos. Esses termos também dão uma liberdade para os que consideram os mandamentos sagrados. Deixaremos acima o link para o vídeo no qual falamos sobre sentir a presença de Deus. Em minha tese Encontro com o Sagrado, tentei demonstrar duas coisas, e considero que minhas explicações ainda são exatas, mesmo que incompletas e necessitando de uma integração. A primeira coisa que tentei demonstrar foi que o estado místico da consciência pode ser explicado racionalmente como irrupções na consciência, provenientes de emoções e pensamentos removidos, de tal modo que não são sentidos como se originados dentro da própria pessoa. E o link para o vídeo em que falamos sobre oração. É comum escutar que já no início daquilo que os cristãos chamam de relacionamento com Deus, a pessoa pode observar coisas que são vistas como sobrenaturais. Resposta de orações, por exemplo. Quem responde na verdade é o inconsciente, está em conexão com o inconsciente, por isso que a resposta muitas vezes é estranha para o consciente. Provavelmente coisas que de fato aconteceram contribuíram para pessoas acreditarem em coisas que não aconteceram, em mitos, por exemplo. Pode ser que não haja de fato uma resposta e sim uma assimilação, uma impressão. Santifica-se o desejo por aquilo que se chama de vingança, dizendo que a própria divindade o tem. Comportamento de profetizar foi reforçado por aliviar sensação e sentimento de falta de controle. Conforme Nietzsche, profecias podem ter a ver com ressentimento concernente a não ser tão poderoso quanto o outro. Ele chamou o autor do Evangelho de canalha por comparar Jesus aos profetas. O teu futuro. Senna era cristão. Cazuza, polêmico. Nossa intenção é fazer referência ao mecanismo de defesa da transferência, que é um conceito importante para compreender alguns fenômenos que são considerados sobrenaturais por aqueles que acreditam que Deus intervém diretamente neste planeta. Há um vídeo neste canal sobre o tema, deixaremos o link para ele acima. E outro para o vídeo no qual falamos sobre teologia da prosperidade. O conceito de recompensa está bastante atrelado ao ser humano na história. O que a evolução biológica pode ter criado em nós concernente? Se algo de fato acontece referente ao que pode ser considerado recompensa, o que causa é muito parecido com a natureza do inconsciente. Se for o inconscientemente que produz o que pode ser considerado recompensa, não há como prever de que modo isso sucederá.
O que descobrimos é que há mudanças bem específicas quando as pessoas estão meditando, rezando ou falando em língua estranha, como foi o caso em nosso estudo. Mas eles apenas balbuciam. Eles não estão falando uma língua de verdade, mas isso ocorre. I love you. Yabba dabba doo, I love you. Dispatcher, ask, why did you do this? I was told to. Who told you? God. Sabia que fizeram um estudo sobre ocitocina. Estudantes universitários expostos a altos níveis começaram a doar seu dinheiro. Viu como ele interagiu livremente com aquele homem, um total estranho? Eu nunca fui bom nisso. Dar a vida pela humanidade pode ter a ver com bipolaridade? Nessa concepção, a fase da depressão estaria relacionada ao ódio e culpa, e o episódio da euforia estaria relacionado ao amor. Isso faz referência à ambivalência, amor e ódio. Queria acreditar que o autossacrifício vinha da alma. E não de lesões no cérebro. E se não existirem santos? E se a Madre Teresa, Gandhi, São Francisco foram pessoas que sofreram um derrame do lóbulo frontal? Quem sabe? Há teorias. As pessoas que são leigas podem enxergar isso como milagroso, mas, para o médico, é algo que pode ser compreendido. O mesmo pode acontecer referente a tumores. Eu já vi casos em que algum evento fez com que não apenas as metástases proliferantes desaparecessem, mas também o tumor primário. Teorias e fatos que me mostram que Deus não inspirou a Bíblia diretamente e a divindade apresentada nela é mitológica. Sobre parapsicologia, Sagan, que era agnóstico, diz o seguinte: cada área da ciência tem o seu próprio complemento de pseudociência. Os psicólogos têm grande parte da psicanálise e quase toda a parapsicologia. Pense em quantas religiões tentam se validar com profecias. Pense em quantas pessoas se baseiam nestas, por mais vagas e irrealizadas que sejam, para fundamentar ou sustentar as suas crenças. Nem todo ramo da ciência pode prever o futuro, mas muitos o conseguem, e com uma exatidão espantosa. Heliocentrismo. No versículo 5 do capítulo 1 de Eclesiastes está assim: nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. A essa altura seria mais difícil para a maioria dos cristãos desconsiderar o livro de Eclesiastes como inspirado por Deus. As opções daqueles que defendem a ideia de a Bíblia ser inspiração direta de Deus são as seguintes: torcer o texto, defender o geocentrismo, dizer que o espírito é sádico, ou dizer que o espírito não é sádico, mas inspirou o autor a utilizar uma metáfora que em dado momento prejudicou Galileu, defender um conceito de inspiração diferente daquele. Não acredito que o tal espírito tenha feito algo do tipo porque as ideias de Galileu causariam uma perturbação. Levanto as questões. Se considerarem que Deus inspirou a utilizar de uma metáfora nesse caso, isso significaria que teriam de considerar que a ideia de Jesus ser Deus, por exemplo, também pode ser metafórica? Teriam de considerar que o Espírito pode ter inspirado o autor do Evangelho a escrever aquilo sem de fato ter acontecido? Do mesmo modo que o Sol nunca girou em torno da Terra, teriam de acreditar que tal conceito se aplicaria para todo o livro? Nesse conceito, existe a ideia de que o tal Espírito viu o autor escrevendo algo que contradiz a ciência, no livro que faria parte da Bíblia, e não o impediu. Vento, fenômeno natural, também foi interpretado em algum momento como espírito divino por povos antigos. A ideia de o espírito pairar sobre as águas recebeu essa influência. É de saber comum que tanto o termo hebraico quanto o termo grego que são traduzidos como espírito têm também o significado de vento. Começa o verão. A atmosfera na Lua, semelhante à Terra, é castigada por tempestades extremas. Os furacões de categoria 5 sobre a Terra são pequenos redemoinhos comparados aos vórtices monstruosos que se formam aqui. Antes de haver religião, já havia chuva e terremoto na Terra. Indicamos o vídeo no qual falamos sobre o Jesus do Novo Testamento ter dito sobre o sol escurecer. Se ele disse que o sol escureceria plenamente de modo concreto na época da sua volta, então, sem saber, disse que voltará daqui uns bilhões de anos, quando suas palavras já terão passado.
E o vídeo no qual falamos sobre a Bíblia se referir a firmamento sólido. E sobre aquele texto de Isaías que supostamente diz que a Terra é como atualmente sabemos. Quem escreveu isso acreditava que existia um globo igual ao nosso planeta ou se referiu a uma parte em contato e acima da Terra com um ângulo de 180 graus? Lutero considerou o firmamento como sólido, mas não acreditava que fosse de aço, para exemplificar, porque entendia que quebraria. Isso está bem claro em seu comentário sobre o livro de Gênesis. Conforme ele, a Bíblia fala sobre o material por uma questão de beleza. No livro de Jó está que Deus suspende a terra sobre o nada. Talvez isso tenha a ver com uma compensação parapsicológica, mas não era tão difícil de pensar desse modo. Por mais que acreditassem que a lua, por exemplo, estivesse presa, eles a haviam suspensa. Ideia semelhante foi alcançada por pensadores muito antigos, que não são considerados por cristãos como inspirados diretamente por Deus. Talvez o autor de Jó acreditasse que a terra e os céus tivessem aquelas colunas literalmente ou escreveu isso metaforicamente. Atualmente, quando uma criança cava, outra brincando pode dizer, vai sair no Japão. Supondo que o segundo Isaías tenha se referido a círculo completo, por acaso ele tinha ideia desse conceito atual? Alguém poderia argumentar que ele não, mas quem o inspirou sim. Estamos falando sobre esse assunto no decorrer do vídeo. Esse autor tinha influência babilônica. A lua cheia, por exemplo, tem forma circular e poderia contribuir para se ter pensamentos sobre a forma da Terra. Para defender aquela perspectiva espiritual, tem que defender o geocentrismo. Digo essa minha opinião metaforicamente, e em sentido do dicionário literalmente. Existe a imagem real, e existe a colorida artificialmente, de um planeta em formação. O que vem a este caso é que o nosso planeta também surgiu assim logicamente. O que muda são apenas questões químicas e físicas. Teoria da evolução biológica. Algo que dissemos anteriormente se aplica ao conto de que a divindade criou o ser humano diretamente. O relato da criação diz que o homem foi criado em um dia. De acordo com a Bíblia, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se isso não for considerado literal, isso significa que consideram que aquilo também possa não ser? Cristãos diriam que são coisas diferentes e conseguem discernir as coisas da divindade. O surgimento de nossa espécie demorou muito mais do que 1000 anos. Em vários vídeos, lançamos a possibilidade de a evolução biológica poder não ser fato. Supondo que não seja, isso não significa que a explicação do livro de Gênesis seja autêntica naquela perspectiva. A teoria da evolução evoluiu desde Darwin. Algumas coisas que ele não conseguiu explicar foram explicadas, e considero que a evolução biológica seja fato, mesmo que algumas coisas concernentes ainda não tenham sido explicadas. Não precisa ser profeta para acreditar que uma crítica à evolução biológica não tenha futuro, a não ser no sentido de que algumas críticas ao heliocentrismo são lembradas. Muitos cientistas já consideram a evolução biológica inquestionável. Supondo que aqueles milagres e narrações descritos nos evangelhos tenham acontecido de fato, então, Deus fez algo diretamente que contribuiu para acreditar daquele modo no relato bíblico da criação, visto que está descrito que Jesus o citou. O fato de estar escrito no Novo Testamento que Jesus citou não credibiliza daquele modo o conto de Adão e Eva, descredibiliza aquela forma de interpretar a Bíblia. Considero que se milagres do Novo Testamento aconteceram, tenham sido parapsicologicamente. Se há Deus, e aconteceram parapsicologicamente, ele sabia que tais fenômenos seriam interpretados daquele modo em dado tempo. Pode-se buscar explicar tal coisa através de uma hipótese sobre karma, por exemplo. Talvez depois da vida de Neandertal, alguém renasça em um planeta com uma tecnologia muito avançada. Talvez ninguém renasça em Neandertal. Talvez não exista nada depois que morremos. O pai de alguém pode ter plantado um jardim e chamado de Éden. Mas um jardim do Éden não foi plantado diretamente pelo pai, em sentido de Deus. Muitas descobertas credibilizaram a teoria da evolução biológica. Conforme o Novo Testamento, a ênfase de Jesus era dizer que profecias tinham se cumprido nele. Quando fala sobre Tiro, por exemplo, é para dizer aquilo sobre rigor. É uma falácia de argumento dizer que sabemos que a Bíblia relata de forma confiável esses cumprimentos de profecia em Jesus, porque a Bíblia relata esses cumprimentos.
Há cristãos que não acreditam que as profecias tenham se cumprido em Jesus naquela perspectiva, interpretam isso de forma simbólica. Jesus cita o grande peixe do conto de Jonas. Cientificamente, não há como um homem ser engolido por um grande peixe e permanecer vivo por 3 dias. A ressurreição de Jesus é tão mitológica quanto o conto de Adão e Jonas. O Pinóquio foi engolido por baleia. O tubarão-baleia, que é considerado o maior peixe do mundo, não engole animais grandes. E ele não habita no mar Mediterrâneo. As baleias também não engolem grandes animais. A garganta e esôfago das baleias são menores do que se imagina. O termo utilizado no hebraico no livro de Jonas, que é traduzido como grande peixe, pode ser traduzido também como grande ser marinho. Supondo que no mito ele tenha sido engolido por baleia, então a tradução grande peixe não estaria certa conforme consideração atual. Este homem passou 30 segundos na boca de uma baleia. O conto mitológico, que diz que Jonas passou 3 dias dentro de um grande peixe, talvez possa ter recebido alguma influência de algo do tipo. Muitos argumentam que o fato de o conto de Noé e o de Jonas não estarem em coerência com aqueles estudos científicos não significa que não tenham acontecido. Eu os considero mitológicos. Noé teria de levar na arca variedades de micro-organismos que não sobreviveriam. A maioria dos cristãos acredita na ressurreição e apresenta vários motivos para isso. Bultmann conhecia muito bem todos esses motivos, mas não acreditava que Jesus tenha ressuscitado em perspectiva histórica. Vamos imaginar que tenha acontecido algo diferente do comum. Mesmo assim, isso não provaria aquelas crenças religiosas. O método de Jung valoriza mais o mito por causa de seu valor psicológico do que o de Bultmann. No que concerne à questão do mito ao qual estamos nos referindo, considero que os 2 métodos tenham seu valor. Alguns autores dizem que a ideia de que os ninivitas escutariam Jonas e procederiam daquele modo é um sonho. Os ninivitas acreditavam que o Deus deles era mais forte do que o Deus dos hebreus. Tendo de escolher obrigatoriamente qual seria mais nobre: dizer que Jesus tinha sintomas psicóticos, dizer que ele disse que era filho de Deus literalmente sem de fato acreditar nisso, ou dizer que disseram isso por ele. Incontáveis cristãos diriam que o mais nobre seria dizer que Jesus é filho de Deus literalmente. Com certeza não é nisso que acredito. Talvez a figura histórica de Jesus tenha dito isso em uma crítica a um conceito de idolatria, por exemplo. Não há como saber se o Jesus real acreditou ter falado com Satanás, o qual é personagem da ficção. Ele não passou 40 dias no deserto sem beber água. Isso é mito. Talvez ele de fato tenha criticado idolatrar o dinheiro, ou uma divindade que tinha relação com sacrifício de crianças. Se a Deus, eu não acredito que esteja preocupado se eu o amo, ou adoro, ou o agradeço. Para alguns cristãos, essas coisas são simbólicas e podem ter valor psicológico. Eu não sou cristão e nunca serei, exceto obviamente referente ao que está enraizado por causa da cultura. Se a Deus, divindade da Bíblia pode simbolizar, de certa forma, ações indiretas dele, visto que ele é também terrível, entre aspas ou não. Mas não acredito que o verdadeiro esteja preocupado se alguém neste planeta é homossexual. O cristianismo é considerado como mais evoluído do que religiões anteriores, mas também tem muitas concepções retrógradas, as quais, conforme alguns autores, podem ter muito mais valor sendo simbólicas daquele modo do que como estão sendo pregadas. Conforme outros autores, o cristianismo deveria acabar. Conforme El País, para exemplificar, a ciência se aproxima da criação da vida em laboratório. 3 cientistas dão um passo essencial para certificar que é possível explicar o surgimento dos seres vivos sem recorrer a forças sobrenaturais. Mesmo que cientistas consigam isso, acredito que religiosos ainda assim possam trazer argumentos referentes a favor de uma criação sobrenatural do ser humano neste planeta. Se a vida existe neste planeta propositalmente, então ocorreram os elementos necessários para que tal surgisse naturalmente. Stephen Hawking. Se o relato bíblico diz que o ser humano foi criado em apenas um dia, por que então relacionar a teoria do Big Bang com o relato da criação? Algumas pessoas fazem isso porque acreditam na teoria do Big Bang, mas não acreditam na teoria da evolução. Outras pessoas não acreditam na teoria do Big Bang e acreditam na teoria da evolução. Teoricamente, o universo tem por volta de 13,8 bilhões de anos.
Alguns autores renomados argumentam que não há relação entre o relato bíblico e a teoria do Big Bang. Conforme Hernan McMullen, o que não se pode dizer é, primeiro, que a doutrina cristã da criação apoia o modelo do Big Bang, ou segundo, que o modelo do Big Bang apoia a doutrina da criação. Em ampla perspectiva, quiçá já estejamos participando de uma salvação eterna de um tédio. Essa ideia não apresenta um Criador que precisa corrigir sua criação daquela forma. Existe vida semelhante à humana em outro planeta que desenvolveu uma religião superior ao cristianismo? Quantas religiões há no universo? Não acredito que Deus tenha apresentado planos de salvação eterna se comunicando diretamente através de linguagem mitológica. Cosmologia bíblica. Embora a Bíblia diga que o céu de Deus é bem longe e que Deus é espírito, conforme aquela hipótese sobre cosmologia bíblica, autores da Bíblia podem ter querido transmitir a ideia de que Deus estava em um lugar físico logo acima da abóbada. O conto da Torre de Babel, o fato de anjos terem sido descritos com asas, o fato de ter sido descrito que Jesus ascendeu aos céus, podem estar em coerência com essa linha de pensamento. A probabilidade de haver Hades embaixo da terra é a mesma de haver paraíso? Muitos teólogos cristãos reconhecem que o paraíso e o inferno da Bíblia são mitológicos. Eu considero que talvez possa existir karma. Nossa hipótese relativa leva em consideração as descobertas científicas e o universo. Existe um paradigma de que o tamanho do universo exibe a ideia de que a criação do ser humano não foi pensada, o que pode ser de fato verdade. O ser humano é ínfimo perante a vastidão do universo. Mas, talvez o fato de desigualdade social ser sustentável pelo tamanho e como o universo e a natureza são, remeta a um karma. A natureza me criou, permitindo que eu tivesse consciência. Segundo a crença no renascimento que estamos apresentando, depois que eu morrer, acontecerá algo semelhante ao que me permitiu existir nesta vida. Mas na próxima vida, meu genitor vai ser diferente. Eles teriam conseguido naquela época construir uma torre maior do que o maior prédio do mundo? O homem pisou na lua. O motivo pelo qual os seres humanos falam várias línguas não tem a ver com a narração do livro de Gênesis. Todos que morriam iam para o mesmo lugar. Para o Hades. Vai vagar pelo mundo dos mortos, cego, surdo e mudo, e todos os mortos saberão. Naquela sociedade, Sócrates contribuiu para a crença de um lugar bom para os justos e um lugar ruim para os injustos depois da morte. Mas a crença de Sócrates era um pouco diferente da dos cristãos, e ele lança a possibilidade de não haver nada depois da morte. Se há Deus, seria mais injusto do que o ser humano mais injusto, que já passou pela face da terra, se condenasse pessoas a um sofrimento eterno. Inferno eterno não existe, a não ser que Deus seja sádico. Entretanto, talvez haja sofrimento que tenha a ver com vida anterior. A parábola do rico e Lázaro provavelmente recebeu influência da República de Platão. Leia e diga por si. Acredita-se que um grego a tenha escrito no Evangelho. Nessa parábola, o anjo levou o pobre para o seio de Abraão. Nietzsche desceu a lenha em Aquino por este dizer que, depois da morte, pessoas em um lugar bom poderiam ver outras sofrendo em um lugar ruim. Se há karma, geralmente ou nunca se lembra de vida anterior. Em nossa hipótese, uma alma não sai do corpo depois da morte. Um espírito não escolhe onde renascerá. O processo de transição é automático e natural. Por mais espiritual que a coisa fosse, Orígenes acreditava que o paraíso fosse na Terra. Ele acreditava que se subisse depois de estar no paraíso. Partindo da hipótese junguiana de que o espaço psíquico é relativo, formulamos a hipótese de que quando a pessoa renasce, começa a ocorrer na vida atual compensações concernentes à vida anterior. Microbiologia. Mesmo que a intenção tenha sido boa ao escrever no Novo Testamento, que Jesus disse que nada que entra no homem o torna impuro. Quanto isso contribuiu para causar doenças? O tal espírito poderia ter impedido o autor de escrever isso. Os micro-organismos foram descobertos muito tempo depois de Jesus. Há um vídeo neste canal sobre o tema, deixaremos o link para ele acima. Ainda bem que esse texto não cumpriu alguma profecia relativa a acabar com os seres humanos.
filósofos dão o nome de Deus a alguma vaga abstração que criaram para si mesmos e, desse modo, podem posar perante todos como deístas, e inclusive gabar-se de terem identificado um conceito mais elevado de Deus, não obstante significar seu Deus agora nada mais que uma sombra sem substância, sem nada da vigorosa personalidade das doutrinas religiosas. Até os deístas receberam críticas na obra do pai Freud. Pesquisas arqueológicas e teorias geológicas e paleontológicas. A Bíblia acertou ao dizer que o Sol parou? Ela não quis dizer isso no sentido que atualmente sabemos. Ele está em um movimento, mas não do modo que se pensava. Os primeiros achados relacionados ao homem de Neandertal datam de antes da publicação da obra A Origem das Espécies. Algumas coisas concernentes ao assunto sobre espécies intermediárias foram mal interpretadas e outras forjadas. No entanto, acredito na Oxford University, por exemplo, que muitos achados são autênticos. Levanto a questão. Seria mais vantajoso financeiramente para faculdades privadas favorecerem a Bíblia mais do que favorecem? As boas ensinam a evolução, por exemplo, como fato. Grande motivo pelo qual nossa espécie chegou a esse estágio é porque espécies intermediárias não conseguiram dar conta daquelas exigências. Grupos de nossa espécie podem não ter lidado com coisas que grupos de neandertais passaram. A arqueologia em si é nossa referência para dizer que a Bíblia não está certa naquela perspectiva ou ela favorece bastante essa ideia. Repetidas pesquisas arqueológicas realizadas em todas as regiões da península, incluindo a área montanhosa ao redor do tradicional sítio do Monte Sinai, não produziram senão evidências negativas. Nem mesmo um único caco, nem uma única casa, nenhum traço de acampamento antigo. Agora sabemos que não estamos lidando com coletividades que vieram de fora da região. Da perspectiva da cultura material, além de padrões de assentamento. E em segundo lugar, e não menos importante, agora estamos cientes de que não se trata de um único evento, mas sim de um processo de longo prazo, que levou séculos. Na verdade, começando no segundo milênio, antes de Cristo, ou até mesmo no terceiro milênio, antes de Cristo. Datação por radiocarbono. Pesquisadores de Oxford, por exemplo, utilizam datação por radiocarbono. Não quero passar com isso a ideia de que grandes universidades não cometem erros. Embora a datação por radiocarbono tenha limitações, tem credibilidade na busca por saber a idade de materiais orgânicos que tenham carbono, de até cerca de 50 mil anos. Aqueles religiosos não a criticam quando aponta data de bem antes disso e favorece suas crenças religiosas. Vários outros métodos de datação são utilizados na busca por saber a idade de materiais mais antigos do que 50 mil anos. Conforme o Dr. Thomas, se o dilúvio de Noé realmente aconteceu há cerca de 4.500 anos, como registram as Escrituras, então ele teria afetado, e possivelmente alterado, as proporções de carbono 14 em amostras muito antigas. Com toda a certeza, não estou do lado dele nessa ideia de favorecer a Bíblia, nessa perspectiva histórica. Em muitas coisas, o futuro debaterá concernentemente pelo meu lado de um modo inquestionável. Se houvesse uma inquisição científica, ele já teria sido torturado. Em sua luta contra o que está estabelecido academicamente é dedicado, é próspero financeiramente. Em defender a Bíblia naquela perspectiva, com certeza não estamos do mesmo lado. Os defensores da inerrância bíblica podem, às vezes, ter boas argumentações por serem ajudados por uma força inconsciente. O inconsciente pode tentar se realizar encobrindo a verdade através de fantasias. Perguntas. De manhã, uma pessoa diz a um rapaz algo sobre Noé. À tarde cai uma forte chuva e depois o rapaz vê um arco-íris. À noite vai a um lugar e, sem dizer nada sobre Noé, escuta um homem dizendo algo sobre Noé. Esses acontecimentos não provam a narração bíblica sobre Noé. A paleontologia, com base em estudos de fósseis, sugere que a vida surgiu por volta de 3,5 bilhões de anos neste planeta. A teoria paleontológica apresenta várias extinções em massa ao longo da história da Terra e mudanças climáticas significativas que afetaram a vida no planeta. Os relatos bíblicos não mencionam esses eventos. Quem estuda os dinossauros são os paleontólogos. Poucas pessoas consideravam a idade da Terra como muito antiga antes de 1700. Um site cristão apresenta essa tabela para mostrar como a consideração sobre a idade da Terra mudou com o tempo.
o geoquímico Peterson, é pouco conhecido, mas é considerado um dos maiores cientistas da história. Os que acreditam que a Terra tenha 6.000 anos criticam os métodos utilizados na busca por calcular a idade da Terra e argumentam que a ocorrência do dilúvio explica muitas coisas concernentes. Conforme a psicanálise, isso tem relação com o mecanismo de defesa da negação, regressão e racionalização. Para o crente, esse mito pode representar transformação, renovação, mudança de figura paterna, etc. Essas pessoas recorrem tanto ao dilúvio para explicar todas aquelas coisas que acham que Deus possa ter se arrependido de se arrepender. A expressão que foi utilizada talvez tenha sentido diferente desse sentido que damos à palavra arrependimento, mas o autor pode ter utilizado o termo no sentido de arrependimento mesmo. Será mesmo que algo que foi dito aí não contradiz aquela interpretação do livro do Apocalipse? Brincadeira à parte, esses religiosos creem que seria possível calcular melhor a idade da Terra se não tivesse ocorrido o dilúvio. Para o crente, a ideia do dilúvio simplifica a compreensão do mundo e fornece uma sensação de controle, de previsibilidade. Isso reforçou comportamentos referentes a ter tal ideia. Defendê-la aliviou algo aversivo causado por verdade insuportável, o que reforçou o comportamento de defendê-la. Conforme a Bíblia, nosso mundo tem de 5 a 10.000 anos. Existe por acaso alguma figura de linguagem na Bíblia ao descrever que desde Adão até hoje esse é o tempo? Acredito que não. Sendo assim, a matemática da Bíblia está errada. Mesmo em hipótese de Deus ter utilizado um material mais antigo para fazer daquele modo o nosso mundo, ou em outras. Adão tem um sentido de humanidade e há quem acredite que represente o Paleolítico. Mas era isso que o autor queria dizer? Por que o tal espírito não inspirou de modo bem claro e inquestionável? Muitos daqueles que dizem que é por uma questão de fé, buscam com todas as forças através de teorias mostrar que a Bíblia está certa naquela perspectiva. A teoria geológica estabelece que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, com mudanças graduais ao longo de milhões de anos. O conto de Noé é considerado inconsistente com teoria geológica atual. Aquelas teorias daqueles religiosos não convencem Oxford, por exemplo. Pesquisas geológicas sobre montanhas, crosta terrestre, recifes de corais, depósitos do deserto, evaporitos e xistos, etc., contrastam com a teoria geológica que busca mostrar que a narração bíblica do dilúvio aconteceu de fato. O mito do dilúvio pode ter sido escrito sob a influência de alguma inundação local. Pesquisas na área da arqueologia e história indicam que civilizações sobreviveram e prosperaram durante e após o período do suposto dilúvio. O fato de estar escrito no Novo Testamento que Jesus citou Noé não credibiliza naquela perspectiva o conto de Noé. Descredibiliza aquela forma de interpretar a Bíblia. A chuva, fenômeno natural, foi interpretada também como ação de Deus. A ideia de jogar cinzas sobre as cabeças pode ter recebido influência de uma cultura que via o fogo de forma sobrenatural, sagrada. Um fogo também foi interpretado de forma sobrenatural. Mitos e lendas foram desenvolvidos, por causa de disputas entre nações, para explicar eventos incompreensíveis, para se defender, por perceber o poder do mito, e querer usar esse poder, por causa de debates referentes à teologia, por propósitos morais e simbólicos, visando a legitimação de líderes, etc. Mitologia. Muitos dos contos encontrados na Bíblia têm paralelos em outras tradições religiosas, sugerindo que essas tradições os influenciaram. Por exemplo, o conto de um grande dilúvio, o conto de alguém sendo levado da forma que a Bíblia diz que Elias foi levado, etc. Com certeza, não acredito que os contos anteriores fossem profecias de coisas que aconteceriam de fato. Ou no caso de Noé, por exemplo, que seja o mesmo evento que ocorreu de fato contado por autor diferente. Por aliviarem algo aversivo, comportamentos relativos a fantasiar religiosamente podem ser reforçados. A religião é considerada um tipo de droga por muitos. Talvez tenham acontecido algumas conexões a causais relativas. Muitos cristãos interpretam esses contos de forma simbólica por causa de valor psicológico. E levam em consideração que algumas ideias concernentes são absurdas, como a ideia de a divindade ter matado diretamente crianças no dilúvio. Uma divindade não causou diretamente um dilúvio universal, nem local.
já que se fizera tanto pelo próprio pai, desejava-se obter uma recompensa, ou, pelo menos, ser o seu filho bem amado, o seu povo escolhido. Se Deus tivesse inspirado a escrever em um livro muitas coisas, que mais tarde descobriríamos. As pessoas atualmente se sentiriam menos livres, no sentido de escolher não acreditar que esse livro fosse inspirado por Deus. Se tais coisas estivessem escritas na Bíblia, argumento contrário à ideia de esse livro ser inspiração divina, teria menos força. Existe a possibilidade de que Deus tenha inspirado a escrever, ou reescrever lendas e mitos, levando o contexto em consideração? De que tenha feito desse modo por questão referente a uma liberdade das pessoas de um futuro? Entre outros motivos? Sim, há essas possibilidades. Entretanto, embora haja essas possibilidades, não é nisso que acredito. Talvez Deus tenha intervindo da seguinte forma: impediu que sem querer ou por estudo do próprio homem alguém escrevesse em algum livro da Bíblia que a Terra gira em torno do Sol, evitando assim que as religiões concernentes tivessem mais poder ainda em nossos dias. Conclusão. Como poderia haver qualquer ciência moderna na Bíblia? Não há. Os dois períodos históricos estão separados. Juntando todas as peças, muitas delas não foram apresentadas aqui. Eu considero que se possa afirmar que a Bíblia está repleta de mitos, e que Deus nunca inspirou nenhum autor da Bíblia diretamente. Um debate já foi vencido. A evolução biológica é ensinada na escola como fato por muitos professores. Os cristãos têm aquelas crenças religiosas por estarem condicionados, não por existir algum bom fundamento teórico para isso. Tendo sido criada nessa atitude em relação à autoridade, pode nunca questionar esses conceitos impostos a ela. Enquanto muitos religiosos insistem tanto que, de modo geral, as pessoas deveriam ter mais atitudes concernentes à transcendência ou à imanência, de acordo com a crença deles, Piaget considera na obra que geralmente proceder de acordo com uma ou outra dessas atitudes tenha relação com a forma que a pessoa foi criada. Um grande motivo pelo qual as pessoas têm essa fé é por ser vantajoso financeiramente para outras pessoas. Outro é controle social. Mitos são usados tradicionalmente para controlar comportamento, por exemplo, a história de Moisés e os 10 mandamentos. Você está comparando Moisés ao Papai Noel? Se existia a profecia de um herói que acabaria com o cristianismo através da reflexão, teoricamente já se cumpriu. O bem se confundiu com a obediência aos pais e aos ancestrais. Se há apenas dois termos em jogo, o conformismo social e o eu, a autonomia da consciência leva à anarquia. Entretanto, se existe, para além da consciência subjetiva, para além desse subjetivismo tão grosseiro que há obediência às representações coletivas, devidas à coerção, uma realidade normativa e racional, então, a autonomia se torna um sinal de razão. Supondo que Deus tenha falado diretamente através de mito desse modo, o religioso o consideraria como um Deus diferente do que adora? Quem sabe uma divindade não tenha contribuído diretamente para a razão, ciência e sabedoria que há na academia? Não foi algo fácil com tanta religião no mundo. O cristianismo também contribuiu para o desenvolvimento de muitas universidades, como Oxford, a qual teve conexões concernentes com o catolicismo e depois com o protestantismo. Há cristãos que são bons educadores e têm nosso respeito. Se há um Criador, talvez pudesse querer que escolhêssemos em ser deístas, ou não acreditar nele ou ser agnósticos, embora soubesse que crenças religiosas que hoje são consideradas retrógradas fariam parte do desenvolvimento cultural do ser humano. A religião ensinar que o ser humano foi criado como a Bíblia diz literalmente, e a escola que evoluiu tem gerado o que se chama de dissonância cognitiva, tem contribuído para aquilo que religiosos chamam de coisa do demônio. Por uma questão comportamental concernente à religião, o jovem pode ter dificuldade para discernir entre cultura e ciência. A escola é considerada por alguns religiosos como necessária para se ter condições de aprender com eles, por exemplo, em qual medida é desnecessária para a salvação. Maconha contribui mais para aqueles jovens irem à escola do que a religião. Isso é um fato que não refletiremos aqui sobre tudo o que o envolve. Amizades concernentes à religião contribuem para muitas pessoas participarem de coisas da escola, sobre amizades, sobre qual é a verdadeira importância da escola e quanto ela poderia ser diferente, não abordaremos aqui. Por muitos motivos, o comportamento de participar menos das coisas da escola e o comportamento de participar mais das coisas da religião podem ser reforçados. Incontáveis líderes religiosos com atitudes anticientíficas
contribuem para modelar e reforçar comportamentos, para massificar pessoas daquele modo. Eles têm uma força. Mas isso não significa que as pregações desses religiosos tenham aquelas efetividades que dizem ter. Mesmo em âmbito de trabalho, pode não ser fácil modificar um comportamento através do feedback iniciado por elogio, por exemplo. Com certeza, não considero que exista a necessidade de mudar todos aqueles comportamentos e ter todos aqueles outros, como é dito por esses religiosos. Se Deus abriu o Mar Vermelho e fez tudo aquilo referente à Bíblia diretamente, então fez algo diretamente que contribuiu para acreditar daquela forma no conto do Éden. Conforme pesquisadores, não foi apenas um autor que escreveu o Pentateuco. Daquele modo, a arqueologia e as profecias não confirmam a Bíblia, como é dito por religiosos. A literatura da Bíblia é do tipo que descreve lugares que eram conhecidos, lendas e mitos. Alguém duvida que exista um Rio Jordão? Se você procurar 2 pernas em um ser humano, você vai encontrar, obviamente, o mesmo foi referente a procurar arqueologicamente algumas coisas que a Bíblia diz, não no sentido de facilidade, embora algumas descobertas arqueológicas tenham sido mais fáceis. É óbvio que essas coisas às quais me refiro acabariam sendo encontradas. Cristãos podem chamar conteúdo que apresentamos de teoria da não intervenção direta de Deus neste planeta. Teoria da não intervenção. Para mim, a não intervenção direta de Deus neste planeta é fato. Simbolicamente, assim diz Apolo e Atena. A igreja é grande, poderosa, tem um coração e cabeça, mas em muitos aspectos falta um cérebro. Alguém estava criando estátuas da Barbie olímpica enquanto estava jogando? A concepção relativa aos deuses tem a ver com o inconsciente ou as duas coisas? Talvez tudo seja um jogo olímpico. Quando dizemos que Apolo triunfa sobre a quimera, é uma figura de linguagem para dizer que a razão triunfa sobre a crença no mito naquela perspectiva histórica. Não é delirante. Há questões psicológicas inconscientes, obviamente, conforme as concepções. Se disserem aquilo sobre Apolo, nós não nos ofenderemos. Foi necessário vencer uma quimera para se levar mais os sentimentos em consideração. Entediou quando nossa comunidade venceu a quimera? Não, mas eu preferiria o tédio ao monstro horrível. No entanto, em vários vídeos reconhecemos que a crença em mitos naquela perspectiva histórica contribuiu para coisas boas. Não houve na comunidade desrespeito a ninguém para que houvesse o triunfo sobre a quimera. Na comunidade, a ética. A expressão quimera pode se referir a um mito, pode se referir a um objetivo impossível de ser alcançado. Supondo que da forma apresentada pela teoria da psicologia analítica, existam conexões acausais, reforçam positivamente comportamentos que contribuem para pessoas acreditarem em mitos nesse sentido histórico? Se alguém adora Jesus, elas poderão acontecer concernentes a conteúdos inconscientes ou conscientes relativos à cultura cristã. Se uma pessoa adora outro deus da mitologia, poderão ocorrer relativas a características de tal deus. Pode-se fortalecer ideias boas e críticas à religião, criando comunidades que compitam com ela. Um grande motivo pelo qual ideias boas e ruins da religião se fortaleceram é a comunidade. Filósofos e psicólogos que não se identificam com religiões estabelecidas e querem participar de uma comunidade diferenciada, ou até mesmo participar da administração de uma instituição relativa, podem contribuir eticamente para a criação de mais comunidades para o público geral que quer se associar, ou para um público específico, já levando em consideração problemas referentes à massificação, institucionalização e outros apresentados por filósofos.